encontrar a orientação certa, encontrar um professor, encontrar uma metodologia. E aí a gente entra em 3 tipos basicamente, né? Ou você vai seguir um professor, você vai contratar um professor pessoal para te dar uma aula ou presencial online, individual, 1 a 1, ou você vai comprar um curso ou você vai seguir um livro, né? Então, mas tenha uma referência para você se orientar, para você saber esse passo a passo. Então, você tem um curso, livro ou presencial, e uma coisa que é bom você tomar cuidado, que nem todo mundo que tem uma habilidade, que consegue executar a sanfona com proficiência, vai ter uma didática boa para saber passar esse conteúdo. Porque muitas vezes, isso eu vejo muita gente que aprendeu sem ter um professor, aprendeu sozinho pelos próprios meios, né, autodidata, que tem muita dificuldade em passar o conteúdo porque ele não recebeu isso de outra pessoa. Então, na hora de passar o conteúdo para um aluno, isso pode ter uma grande dificuldade, porque ele aprendeu a tocar sanfona, mas não aprendeu a didática de ensinar a tocar sanfona. E isso vai fazer muita diferença, porque uma coisa é você tocar e outra coisa é você saber ensinar. Quando a gente está falando de metodologia, de didática, é muito importante ter a clareza, né? Eu acho que isso é o principal que falta em quem está aprendendo sozinho. Por isso que a gente deve procurar um professor. A clareza de saber o que eu devo fazer. Eu devo começar por aonde? Isso aqui é assim ou é assado? Né? Quando você está tocando uma música, qual o ritmo que eu começo? Qual é a melhor música para eu começar a tocar sanfona? Então, todas essas perguntas vão ser resolvidas, todos esses problemas vão ser resolvidos quando você tem a orientação de um professor que vai te dizer. E se eu não tiver um professor, o que vai acontecer? Muita gente aprende sem um professor. Eu mesmo comecei a aprender sanfona sem ter ninguém para me ensinar, não encontrava, e aí fui na persistência e consegui. Mas o que vai acontecer? Você vai demorar muito mais tempo, porque você vai estar muitas vezes inventando a roda, reinventando a roda, né? Uma coisa que você poderia pegar, uma dica que você poderia pegar já mastigada, você vai ter que fazer isso. Então, eu acho que a grande importância, o benefício desse é você não perder tempo. E você deve estar perguntando, qual é o melhor momento para eu começar com a aula de um professor? O melhor momento, eu já falei isso aqui e repito, é logo no início, é a parte mais importante, onde você tem que desenvolver as habilidades principais, você aprender sem vícios, né? Aprender sem maus hábitos, maus costumes na sanfona, que uma vez que você aprende e fica com alguns vícios, vai ser muito difícil de tirar. Um grande vício que você tem é a pessoa que só toca olhando, né? Só toca olhando pro teclado. Outro vício é a postura da mão. Tem gente que toca com os dedos levantados, né? Então, o grande lance é você tocar com a mão mais pertinho do teclado. Porque se você tocar muito alto com o dedo levantado, embola, acaba errando, né? Então até músicas que eu sei tocar, se eu for tentar tocar com o dedo levantado, fica mais lento, fica mais impreciso. Então isso é um mau costume. Outro mau costume é a pessoa que só toca com 3 dedos e fica com o dedo mindinho levantado, né? Não usa o dedo mindinho. Isso é um costume que também demora muito tempo. Até a parte do dedilhado que a gente usa nos baixos, né? Que a gente usa o dedo 3 no forró. Muita gente aprendeu com o dedo 4. Não é que tá errado, mas na hora de fazer algumas coisas no forró, você demora bastante tempo para desacostumar. Então, mais um ponto para você observar, para você não ficar com vícios. E aí tem 3 princípios para você avaliar uma metodologia, um curso ou um professor numa aula individual, pode ser online ou presencial. E o primeiro é que essa metodologia deve ser progressiva, ela deve ter um desenvolvimento processual, gradual, e onde você, no dia
do estudo, você usa sempre os conceitos do dia anterior, que você vai estar sempre revisando. Como é que é isso, né? Se você vai aprender, por exemplo, uma escala, depois você vai aprender o campo harmônico. O campo harmônico ele é formado daquela escala, então só de treinar o campo harmônico você já vai estar revisando aquela escala. E aí você aprendeu um ritmo, então você vai aplicar esse ritmo nos acordes do campo harmônico. E aí quando você vai aprender uma música, você pega aquele ritmo naqueles acordes para tocar uma música. Então está sempre revisando. Então o conhecimento ele deve ser uma escadinha, onde a gente cada dia está subindo um degrau. Quando tem essa progressão, isso quer dizer que o seu estudo vai ser mais efetivo, porque tem muitos cursos. O mal de quem você olha na internet, né, é que pega vídeos soltos, cada vídeo aprende uma coisa, ou aprende uma música, e fica um negócio meio desconecto. E aí no segundo dia você já não pega o assunto do primeiro dia, na primeira semana você viu uma coisa, depois ficou 2, 3 semanas sem ver aquilo. Isso não é produtivo do ponto de vista de aquisição do conhecimento, porque um dos fatores que levam a gente a aprender, a desenvolver essa habilidade de tocar sanfona é a repetição. Então quando você repete a cada dia, e cada dia você bota um grau de dificuldade a mais, você vai estar desenvolvendo. Segundo princípio na hora de você avaliar isso, é encontrar alguém ou alguma metodologia que te ensine baseada em níveis, né? O que é isso? Quando uma metodologia ela é feita, ela deve ser feita baseada no nível de concepção, de entendimento, no nível de técnica de cada pessoa. Porque um exercício de técnica que você vai passar para um aluno iniciante é diferente de um exercício para um aluno intermediário, que se espera, né? É claro que muitas vezes, por alguma falha, alguma lacuna de desenvolvimento, o aluno intermediário pode ter que precisar dar uma revisada nos conceitos mais elementares. Mas o que é o grande lance de ser dividido em níveis? É que você gera um desafio, né, de chegar naquele nível. É como um praticante de artes marciais, né, que tem a faixa branca, depois tem a avaliação, passa para a faixa azul ou faixa verde, não sei. Tem sempre uma etapa a ser rompida. Então, quando a gente tem isso numa metodologia, ela se torna uma metodologia muito mais eficiente, porque naquela faixa, naquele nível, você tem alguns desafios específicos, né? Quem é iniciante, o primeiro desafio é a mecânica do instrumento, o segundo, juntar as mãos, o ritmo. Quem já está mais avançado, o desafio já muda um pouco, né? Já é mais a parte de teoria, já mais a compreensão de como montar os acordes, né? Quem está mais avançado ainda, um desafio vai ser a percepção, a improvisação. Então, cada nível tem sua peculiaridade. Então, o método, o seu professor, o curso que você compra, é interessante que tenha essa divisão em níveis também. E a outra coisa é que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Então, se você está procurando um curso ou um método, você tem que ver como é que é o estilo que você rende mais. Se é algo mais teórico, né? Se você tem essa necessidade de ter uma teoria muito forte para você entender e memorizar aquilo, ou você é uma pessoa mais prática, né, que para você não faz tanto sentido ir muito a fundo na teoria, você quer logo ir para a prática. Essas questões podem afetar bastante o rendimento do estudo e o desenvolvimento. Então, quando você presta atenção nisso na hora de escolher o método, o seu professor ou a metodologia de aprendizado, isso vai te fazer aprender bem mais rápido quando o método de ensino está ligado, né? Está no mesmo estilo do método que você rende mais. Se você não sabe qual é o método que você rende mais, eu te aconselho a, de alguma forma, monitorar esse seu rendimento do estudo, né? E aí a gente tem algumas métricas que a gente tem que ter.